Você já se perguntou por que Deus endureceu o coração de Faraó? A resposta pode não ser o que você aprendeu. Vamos explorar juntos um dos episódios mais complexos da Bíblia, que revela muito sobre a justiça, a soberania e a misericórdia de Deus. Para entender essa história, precisamos voltar ao livro de Êxodo. O povo de Israel vivia como escravo no Egito há centenas de anos, e o clamor deles chegou a Deus. Ele então escolheu Moisés para libertar o seu povo. A missão era clara: ir até Faraó, o governante mais poderoso da época, e dizer: "Deixa o meu povo ir." Mas a reação de Faraó foi de total desprezo. Ele respondeu com uma pergunta arrogante: "Quem é o Senhor, para que eu obedeça a sua voz e deixe Israel ir? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei Israel." Essa primeira resposta é a chave para tudo o que acontece depois. Faraó, por sua própria vontade, já tinha um coração endurecido contra Deus e contra o povo hebreu. Ele se via como um deus, e o Egito, com seu panteão de deuses, era a maior potência mundial. A ideia de se submeter a um deus desconhecido, o deus de escravos, era impensável para ele. Agora, vamos analisar um detalhe que muitas vezes é ignorado. No texto original hebraico, existem diferentes palavras usadas para descrever o endurecimento do coração de Faraó. Nos primeiros confrontos com Moisés e Arão, a Bíblia diz que o coração de Faraó se endureceu, ou que Faraó endureceu o seu coração. Isso mostra que a teimosia inicial partiu do próprio Faraó. Ele fez uma escolha consciente de resistir. Ele viu o milagre da vara de Arão se transformando em serpente, e mesmo assim, chamou seus magos para replicar o feito, endurecendo seu coração. É só depois de Faraó se recusar repetidamente a obedecer, mesmo diante de sinais claros, que a Bíblia começa a dizer: "O Senhor endureceu o coração de Faraó." O que isso significa? Significa que Deus não criou o mal no coração de Faraó. Em vez disso, Deus o entregou à sua própria rebeldia. É um princípio que vemos em outras partes da Bíblia, como em Romanos, capítulo 1, onde Paulo diz que por causa da impiedade e da injustiça dos homens que suprimem a verdade, Deus os entregou aos seus próprios desejos pecaminosos. Pense nisso como o oleiro e o barro. O sol que endurece o barro é o mesmo sol que derrete a cera. O problema não está no sol, mas na natureza do material. O coração de Faraó já era como um barro seco e orgulhoso. A presença e os mandamentos de Deus, que poderiam ter amolecido um coração humilde, apenas serviram para solidificar a dureza que já estava lá. Deus, em sua soberania, usou a própria rebeldia de Faraó como parte do seu plano. Mas por que Deus faria isso? Qual era o propósito? O próprio texto nos dá a revelação. Em Êxodo capítulo 9, versículo 16, Deus diz a Faraó: "Mas na verdade, eu te mantive em pé para te mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra." O endurecimento do coração de Faraó tinha múltiplos objetivos divinos. Primeiro, era para demonstrar o poder incomparável do Deus de Israel. Cada uma das 10 pragas não foi um ato aleatório de destruição. Elas foram ataques diretos e cirúrgicos aos principais deuses do Egito. A praga do Nilo transformado em sangue foi uma afronta a Hope, o deus do Nilo. A praga das trevas humilhou Ra, o deus Sol. A divindade mais importante do Egito, Deus estava mostrando a Faraó, aos egípcios e ao seu próprio povo que ele, e somente ele, é o soberano sobre toda a criação. Os deuses do Egito eram impotentes. Segundo, o endurecimento serviu para que a libertação de Israel não fosse vista como uma simples negociação política ou uma fuga sortuda. Foi uma redenção poderosa e milagrosa, que seria contada de geração em geração. Esse evento se tornou o pilar da identidade de Israel, um lembrete constante do poder e da fidelidade de Deus. E terceiro, havia um propósito de juízo. A teimosia de Faraó e o sofrimento do povo hebreu não passaram despercebidos. As pragas foram uma consequência direta da opressão e da arrogância do Egito. Foi a justiça de Deus sendo derramada sobre uma nação que se recusava a se arrepender. Aqui podemos tirar uma lição profunda para as nossas vidas. A história de Faraó é um aviso solene sobre o perigo de um coração endurecido. Quantas vezes ignoramos os sinais que Deus nos dá? Quantas vezes a nossa consciência nos alerta sobre um caminho errado e nós escolhemos seguir em frente mesmo assim? Cada vez que dizemos não a Deus, nosso coração se torna um pouco mais resistente à sua voz. O endurecimento raramente é um evento súbito. É um processo gradual. Começa com pequenas concessões, pequenas rebeldias, até que a nossa capacidade de ouvir a voz de Deus diminui. A história de Faraó nos ensina que há um ponto em que Deus pode nos entregar as nossas próprias escolhas, permitindo que a consequência natural
da nossa teimosia, se manifeste. Isso não significa que Deus seja o autor do mal, ou que Ele nos force a pecar. Pelo contrário, mostra a seriedade com que Ele trata o nosso livre-arbítrio. Ele nos dá a liberdade de escorrê-lo ou rejeitá-lo, mas também nos alerta sobre as consequências eternas dessa escolha. A paciência de Deus é imensa, mas não é infinita. Então, quando lemos que Deus endureceu o coração de Faraó, não devemos ver isso como um ato arbitrário de um Deus tirano. Devemos ver como o clímax de um drama divino, onde a soberania de Deus e a responsabilidade humana se encontram de uma forma misteriosa e poderosa. Deus pegou a pior das intenções humanas, menos a arrogância e a rebeldia de Faraó, e a usou para realizar o maior dos seus propósitos, a redenção do seu povo e a glorificação do seu nome em toda a terra. A pergunta que fica para nós é: como está o nosso coração? Estamos abertos e sensíveis à voz de Deus, ou estamos permitindo que o orgulho e a teimosia criem calos em nossa alma? A história de Faraó é um chamado para examinarmos a nós mesmos e a nos voltarmos para Deus com um coração humilde e quebrantado, antes que seja tarde demais. A mesma graça que libertou Israel está disponível para nós hoje, pronta para nos libertar de qualquer escravidão, se apenas escolhermos ouvir e obedecer. E talvez seja por isso que essa pergunta sobre Faraó ainda incomoda e ensina tanto até hoje. Se essa reflexão te ajudou a entender melhor este tema, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que também precisa ouvir essa mensagem. Ative o sininho para não perder nossos próximos estudos. Obrigado por assistir.